Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Muito feliz, muito alegre por estar recebendo vocês aqui no Centro Cultural do Banco do Nordeste, nessa parceria com o IFCE e o PPG Artes. E aí a gente hoje vai ter uma conversa super leve, super tranquila. Essa coisa da gente chegar mesmo, tomar um cafezinho, comer alguma coisa e ficar relembrando, né, essa coisa da nossa infância, né? Porque uma das coisas que a gente vai tentar vivenciar aqui nesse momento, além de trazer toda esse saber, né, essa sabedoria que o mestre Zé Pio tem, possibilitar nesse momento a gente lembrar um pouco de como era na nossa infância quando a gente brincava, quais as brincadeiras que o mestre ou a professora Lourdes Macena, ou a Dani, ou eu fazíamos quando criança. E no decorrer da conversa, o mestre poder compartilhar um pouco dessa trajetória toda, né, que trouxe o senhor até onde o senhor está hoje. E aí a gente, nessa roda de conversas, a gente tem como convidado o mestre Zé Pio, do Boi Ceará, professora, doutora, pesquisadora, cantora, dançarina. Professora e doutora Lourdes Macena e afetivamente chamada de uma forma muito carinhosa, Lourdinha também. E temos a brincante Dani, que faz parte também do Boi Ceará. Sejam bem-vindos e aí fiquem à vontade. É o seguinte, para poder esse negócio aqui prestar, quando a gente fala de brincadeira, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desmantelar o negócio formal. Porque senão ela não flui, né, mestre? Com certeza. Aí, assim, para poder ele ficar bem, eu ficar bem, né? Porque eu sou filha de sanfoneiro, mas não sou zabumbeira. E ele tem uma zabumbeira top, né? Que é a zabumbeira do grupo dele. Então, assim, mestre, a primeira coisa vamos começar, né? Assim, eu vou aqui fazer como se nós estivéssemos lá naquela sua rua, na sua casa. Lá no terreiro. Lá no terreiro. Até porque eu não sou muito chegada também às formalidades, apesar da academia, né? Então, vamos começar por esse pezinho, esse mote aí que Ed Cleison, né, nos deu. Vamos tentar agora falar um pouco dessa memória das nossas brincadeiras, né? Pronto, tá certo. Pode falar e não se esqueça de falar nesse negócio que o povo quer ficar com esse negócio tudo gravado. Eu sou filho de Maria da Conceição Rocha. Minha mãe se casou com 19 anos de idade com meu pai. Meu pai que eu falo porque na época a gente chamava sempre os pais dele, meu pai, minha mãe. Era a coisa mais importante da vida da gente, era a gente ter aquele respeito pelo pai e pela mãe. E eu me acostumei a chamar só meu pai e minha mãe. Aí então ela com 19 anos de idade, casou com meu pai com 30 anos. Meu pai chegou na casa do meu avô e pediu ela casamento. Aí o velho falou assim para Maria da Conceição Rocha. E aí, Conceição, tu quer casar com esse homem? Quero, pai. Aí disse, Antônio, quando é que tu quer casar? Ah, isso não é para longe não, é para agora. Aí ajeitou lá os papéis, isso depois que ela me contou, né? Estou contando porque ela me contou. Aí ajeitaram as papeladas, aí mandou que ele fosse no cartório. Chegou no cartório, não casaram porque ele era de maior e ela era de menor. Aí o meu avô foi lá. Quando chegou lá, disse, quem é chama-se tabelião, né? Aí é aquele homem lá que está sentado. Aí foi falar com ele. Aí entrou. Aí disse, me diga aqui, por que aqui não quero casar esse homem com a minha filha? É porque ele é de menor. Sim, é de menor. Mas nós estamos pagando. Aí se eu está pagando, aí então está pagando. Ei, para o casamento dele aí. O problema era o dinheiro, né? Aí pegou, casou ele. E ele foi morar lá no Jardim América. Nasci e me criei no Jardim América. Só que com 33 anos de idade, meu pai morreu. Aí ela ficou viúva. Eu nasci no Jardim América. Aí ela, quando o velho morreu, aí levou para o Pirambu. Nasci no Jardim América, aí eu terminei meu dia de vida no Pirambu. Posso dizer que nasci e me criei dentro do Pirambu. Então, quando eu cheguei no Pirambu, aí tinha a brincadeira de bumba, meu boi. Aí eu sempre fugia da minha mãe de noite. 6 horas da noite eu fugia. Aí, onde é que está Zé Pio?
Aí, o Zé Pio foi pra brincadeira do boi. Aquele moleque chegava, vou meter-lhe a sola nele. Aí quando eu chegava às 9h, 9h30, tu tava onde, moleque? Mãe, eu tava no ensaio do boi. Tava no ensaio do boi? Tava. Pois, tá vendo aquela corria lá empendurada? Tô, vai buscar. Pegava, ia buscar. Entrega na minha mão. Chegava, entregava na mão dela. Ela metia-lhe a sola nas minhas costas aqui. Sola, peia. Aí quando terminava, ela dizia, Zé Pio, tu tá vendo aquela bacia d'água lá? Tô. Vá lá tem um pano dentro. Traga pra mim. Aí eu ia buscar. Só que ela já tinha preparado já uma bacia d'água com pedra de sal. Pedra de sal que ela ia buscar na Barra do Ceará. Aí trazia aquela pedra de sal, botava dentro da água. Eu entregava o pano a ela. Ela, levanta a camisa aí para mim olhar. Aí eu levantava a camisa. Isso aqui não é nada não, só umas manchinhas pequenininhas. Levantava, pegava o pano e começava a passar. Pano com água de sal. Então, o brincar nem sempre era permitido, né? O brincar era proibido. Brincar era proibido, principalmente pelos pais e pelas mães. Porque o brincar era um olhar de que o menino tinha que fazer outra coisa. Tinha que fazer essas atividades. Aí eu levantava a camisa, ela passava aquele pano molhado nas minhas costas. Gente, ardia tanto que eu vou dizer, viu? Mas ela levanta a mão para o céu, Jesus levou ela. Eu agradeço a Jesus porque ela me fez ser homem. Ela não queria ver eu no meio da bandidagem. Sempre na brincadeira do boi, sempre tinha que ter aqueles malandrozinhos para desviar a gente, para ir fazer as coisas erradas. Aí hoje, graças a Deus, estou aqui. Estou com 77 anos de idade. 77 anos de idade. O AVC me pegou 2 vezes. Me operei de hérnia. Estou operado aqui dessa visão, do lado direito, que o doutor Paulo e o doutor Armando, ele não fez a cirurgia do meu olho direito, não. Porque eu estou que não estou quase... Tem dia que eu não mais enxergando é nada. Estou com problema de vista. Então, eu não queria bulir mais. Porque eu já disse para Jesus, eu não vou bulir mais na minha vista, porque vão findar fazendo eu ficar cego. O meu doutor vai ser Jesus. Que na hora que eu tiver para fazer minha cirurgia do meu olho, Jesus chega, bora, seu Zé Pio, chegou a hora para fazer a cirurgia do seu olho. Lá onde eu estou, em qualquer canto, é aqui, é no centro da cidade, em qualquer canto que eu tiver. Pode ser até aqui, viu? Jesus desce, bora, fazer a cirurgia do teu olho. Então dizem, foi que sempre eu escutei, né, assim, ao longo da minha vida, que alegria, felicidade, ajuda também nos processos de cura, né? Isso. Então, hoje você está aqui num momento de felicidade, porque todo mundo que está aqui está para lhe ouvir e está querendo muito, por exemplo, sentir muito, porque se o senhor atravessou tudo isso e hoje continua na brincadeira, cuidando do seu boi e cuidando de tudo desse lugar, tem tanta coisa linda que o senhor sabe e que viveu e que vive, né? Porque tradição é tudo que é agora e que o senhor ainda mantém agora. Então fica assim pensando, eu conheci seu Zé Maria, quando eu vi Mestre Zé pela primeira vez, eu tinha visto seu Zé Maria há muito tempo, né? E eu ficava olhando para ele assim, fazendo essa ligação, né? O senhor podia falar para a gente dessas coisas lá, do boi Rei de Ouro, era, mestre? Nem me lembro. Boi Rei de Ouro. Boi Rei de Ouro, de lá do seu Zé Maria, e do que continua, né, nessa sua brincadeira de boi aqui, né? Porque o senhor que mantém isso. Pronto. Eu vi com 17 anos o boi Rei de Ouro, né? Pronto, nós vamos chegar lá. Eu estava onde? Estava no... Você estava fazendo a cirurgia com Jesus. Pronto. Aí, rapaz, eu já disse que eu não vou bulir mais na minha visão, não. Vou nada, rapaz. Vou lá deixar mais homem da terra bulir na minha vista. O meu médico, o meu doutor, vai ser Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é quem vai fazer a cirurgia do meu olho. Aí, então, aqui, ó. Eu vou botar para circular aqui, viu, gente? Para não entrar ninguém. Entrar só nós mesmo. Aí, então, vou trazer São Sebastião, Nossa Senhora das Graças,
São Pedro, Santo Antônio, São João, a Virgem da Imaculada da Conceição, Nossa Senhora do Desterro. E essa é a minha equipe de trabalho, pronto. Eles estão aí circulando, para não deixar ninguém entrar aqui onde nós estamos. Eles estão aí de banda. Eu podia cantar ajoelhada nesse altar que o senhor colocou? Com certeza. E será que eu vou lembrar? Quando eu chego no altar, meu coração se alegrou. Foi de ver Nossa Senhora enfeitadinha de flor. Aí todo mundo. Foi de ver Nossa Senhora enfeitadinha de flor. É um bendito lá do Juazeiro, viu? Tô Uma rezando. coisa que eu acho importante, né, fazer esse adendo, né, que a professora trouxe, né, essa questão do poder ou não brincar, né, que o mestre tanto colocou também, que é interessante. E também é interessante também a gente enfatizar que a brincadeira tradicional, ela oportuniza corpos que necessariamente eles não são aceitos, por exemplo, na sociedade. Eu lembro que nós estamos agora no período junino, já que a gente está falando de brincadeira, né? Eu lembro que na minha época, né, não existia internet, não tinha esse lance de celular, né? Então eu lembro que na escola a professora fazia tipo uma rifazinha para quem preenchesse toda a rifazinha seria a rainha do milho, né? E eu sempre quis ser rainha de alguma coisa na minha vida, porque era a época da Xuxa, gente. Eu me sentia assim, super excluída do rolê, literalmente, né? Ninguém me colocava para ser Xuxa, Paquita, nem nada dessas coisas. De muito cedo eu entendi que eu era sarará, porque as pessoas me chamavam dessa forma, e até então eu achava que sarará era uma coisa ruim, porque era dessa forma que as pessoas me xingavam e diziam, você é chaboqueira, você é caboclada, devido aos meus traços. E eu lembro que nesse rolê do bingozinho, a gente vai o quê? Pro avô, porque a gente que é da periferia, gente, a pessoa que tem dinheiro na nossa família é os avós, porque são aposentados, né? Então, cheguei para o meu avô, né, falei como é que estava o rolê, que eu queria ser a rainha, e ele comprou todos os pontos, porque ele era muito massa, ele era muito rochedo, ele comprou todos os pontos, cheguei no dia seguinte morta de feliz, porque eu sentia que eu ia ser a rainha, e de fato fui. Só que a professora, ela não gostou muito, porque a menina sarará, chaboqueira, caboclada, estava sendo a rainha da sala dela, ia flopar, com certeza, né, o bendito do desfile, e eu, como é que pode? E ela realmente não me deu assessoria de nada, e eu era uma criança. Literalmente. Eu lembro que a minha mãe foi lá, como toda mãe, né? Disse para todo mundo que eu ia ser rainha. A minha escola era na rua seguinte, então todos os meus amiguinhos sabiam que eu ia ser a bendita dessa rainha. Então eu fui lá, a minha mãe alugou roupa e tudo, e quando chegou no momento de desfilar as rainhas das salas, a minha professora me deixou sozinha. Ela não comprou a ideia de que eu seria a rainha, ela ficou chateada, né? E eu fiquei triste, vestida de rainha, sem poder dançar, porque a minha professora, né, fez essa birra. E eu lembro que veio um brincante de São João, eu lembro que a escola tinha contratado uma equipe, né, um grupo, né, de São João. Ele olhou para mim e disse assim, eu não vi você dançar. Aí eu expliquei, a minha professora não me levou. Espera aí que eu vou botar você para dançar na minha quadrilha agora. Nesse mesmo momento, eu lembro que a quadrilha estava se apresentando, né, e ele fez um determinado sinal, né, para a quadrilha dele, e todos se abaixaram e ficaram batendo palma e disse, agora você entra. E eu entrei sozinha, né, no meio das pessoas, né? E eu lembro que essa foi a minha primeira sensação, porque de muito cedo eu já sentia a questão da exclusão pela imagem, pelo padrão, né, do que é ser rainha, né? O que pode ser colocado como bonito na dança, na brincadeira. E desde muito cedo eu entendia que eu não era essa pessoa, esse corpo aceito. E dando continuidade a isso, né, na minha vida, quando eu cheguei na brincadeira do mestre Zé Pio, eu cheguei num momento que eu estava obesa, literalmente tive problemas na minha vida que me fizeram me estar obesa, estava passando por processo de transição capilar, estava me sentindo, ou seja, não muito aceita, né, em termos de padrão social, e ele me colocou para ser a cigana. E eu lembro, né, dessa sensação do tipo assim, como eu vou ser vista na brincadeira, né? Eu, uma mulher, né, que já tinha passado de ser balzaquiana, estava obesa e tudo, e de repente assim eu me senti totalmente abraçada, e ainda como mulher lésbica, mulher periférica, e a partir daí eu comecei a entender
né, que eu acho que é uma das grandes belezas, principalmente quando eu que acompanho, né, a brincadeira do mestre Zé Pio, né, é justamente você enxergar esses corpos dissidentes, que são jovens pretos, favelados, né, que LGBTQIA+, né? Pessoas que em outros espaços não teriam a mesma oportunidade de estarem ocupando, de serem rainha das Índias, como é o caso, né, da Brenda, eu de estar numa posição de cigana, né? A Milene, né, uma menina bissexual preta também que está na posição de rainha. Ou seja, quando você percebe quem são as pessoas que compõem a brincadeira do mestre Sebril, são juventude, pessoas adultas, com corpos dissidentes que naturalmente não seriam aceitas e não teriam esse mesmo destaque, né? Quando eu percebo, por exemplo, que na brincadeira do mestre Zé Pio, pessoas elas vão para a favela para assistir a matança. Em que outra situação a gente acompanha pessoas, né, que tem essa naturalidade, tipo assim, eu vou assistir um rolê que está rolando na periferia, né? E a gente acompanha muito isso, principalmente na matança. Então, quando o mestre fala, por exemplo, que ele já sentia essa questão relacionado a conflitos territoriais que até hoje ainda existe, né? Eu sempre digo que a brincadeira, seja do reizado, seja do Bumba Meu Boi Ceará, ele também tem uma aplicabilidade social, porque ele realmente garante com que esses jovens, né, que a gente fala que são a redução de danos sociais, a partir do momento que eles estão nos ensaios, né, nas brincadeiras, são a oportunidade que eles têm de não estar perto, né, do que possa estar colocando eles dentro dessa conflitualidade, né? Então, a brincadeira tradicional popular, ela não só me salvou, né, de me enxergar hoje, eu sempre digo que a Dani Marinho, né, ela se construiu também pela brincadeira, né, de como eu me enxergava, dessa questão de se sentir aceita, de ter voz, de ter representatividade, né, de conseguir não precisar esconder quem eu era para poder estar naquela brincadeira, ou de estar sendo julgada até então pela imagem, pelo corpo, enfim, e perceber mais uma vez essa insurgência dessa juventude preta, pobre e favelada que surge nas brincadeiras populares, em locais de destaque, é de emocionar. Eu não tenho como não chorar todas as vezes quando eu vejo momentos como esse, né, de ver a juventude brincando e perceber que lá ela tem um destaque que, infelizmente, a sociedade, no geral, não coloca. Pois sim, a mamãe veio para o Pirambu, aí do Pirambu fui olhar o ensaio do boi. Boi Reis de Ouro, mas só que o Boi Reis de Ouro não era do finado Zé Maria. O Boi Reis de Ouro era do finado Seu Vicente. Veio ser do final de Zé Maria, depois que Seu Vicente faleceu, depois que ele morreu, ele veio para a mão dele. Aí eu, com 3 anos de idade, eu cheguei, Seu Vicente, deixa eu brincar o seu boi. Aí, tu vem para o ensaio hoje, vem. Pois eu vou pedir a sua mãe. Tá bom. Minha mãe, ela era uma vereadora, macho, eu vou dizer, só fazia o que ela queria. Aí o Seu Vicente foi lá e pediu para mim brincar o boi. Ela disse, mas só se o senhor vir buscar e deixar. Não, eu venho buscar e venho deixar. Aí quando foi 6 horas, ele foi me buscar. Me deixou lá na sede do boi. Porque nesse tempo ninguém chamava sede não. Me deixou lá na casa do boi. E lá eu fiquei. E eu doido que a brincadeira começasse, eu pulava para aqui, pulava para lá, que nem macaco. Aí, quando foi começar a brincadeira, aí disse, bom, o Zé Pio vai ficar aqui no meio. Aí eu fiquei no meio. Aí começou a brincadeira. Aí a mulher de Seu Vicente falou, Vicente, tira esse menino do meio aí, que esse menino está atrapalhando. Aí Seu Vicente, não, deixa ele aí. Amanhã ou depois, ele vai ser um dos vaqueiros melhores da cidade. Eu sempre prestava atenção no que o vaqueiro fazia, os improvisos. Que o Bumba Meu Boi, ele só é Bumba Meu Boi quando faz os improvisos feitos na hora. Vocês pensam que eu faço na hora, mas não, porque eu já tenho gravado tudo na cabeça. Quanto mais que eu canto, mais os improvisos vão saindo. Aí eu fiquei. Quando o vaqueiro estava cantando, eu parava de dançar, o vaqueiro, bora menino, dança aí menino. Aí eu ficava prestando atenção qual era a rima que ele fazia. Ficava prestando atenção. Meu sentido era ser aquele vaqueiro. Era ser aquele vaqueiro. Que aquele vaqueiro é a peça principal dentro da brincadeira do boi. Aí eu, por ali tudo,
Aí quando o ensaio terminou. Aí eu fui embora para casa. Cheguei em casa, aí minha filha já estava armada, aí comecei a cantar. Aí a mamãe, pronto, agora ninguém dorme mais não, nós temos essa amplificadora aqui dentro de casa. Agora ninguém dorme mais. Eu disse, a mamãe quer mandar até eu cantar, mãe, mas eu estou cantando porque eu estou cheio de felicidade. Cheio de felicidade, você vai para brincadeira de boi, você merece, você quando crescer você vai ser... Aí disse a palavra, né? Eu digo, não senhora, eu vou ser dos melhores vaqueiros. Quem é esse vaqueiro tu pensa quem é? É o Chico Preto. Tá tudo bem, aí eu fiquei. Aí, quando o seu Vicente morreu, o boi passou lá para o final de Zé Maria. Final da Fransquinha. Aí o boi foi para o final de Zé Maria, e o Zé Maria deu continuidade. Aí, final Zé Maria morreu. Sempre eu prestava atenção, sempre no que ele falava também, que ele falava que eu era bom, não era porque ele faleceu não, mas o final Zé Maria era um dos vaqueiros melhores que tinha também, tanto ele como o Chico Preto e o finado Pedro. O finado Pedro morreu debaixo do boi. O cara ele ia passando debaixo do boi porque tinha uma brincadeira que nós fomos fazer aqui no Morro do Moinho. Tem o Morro do Moinho aqui, no ML. Ali chama-se o Morro do Moinho. Aí lá tinha um inimigo dele. Aí ele chamou o dono do seu Vicente. Seu Vicente, rapaz, eu não posso passar aí não. Por quê? Nós já vinha de volta. Tinha brincadeira lá na finada Citonha. Aí, por quê? Porque tem um inimigo meu aí. Aí para debaixo do boi. Só que de lá tinha um espião, olhou, né? Aí viu quando o Pedro entrou debaixo do boi. Aí o espião correu por trás lá. Aí chegou, olha, cadê o homem? Rapaz, ele vem debaixo do boi. É mesmo, é. Aí lá vai ele. Aí negados descuidaram e o boi ficou para trás. Aí passando, aí o cabo com a faca, meteu-lhe a faca no boi, ó. Aí a faca furou a esteira, aí atingiu ele dentro do boi, aí ele se arriou no chão. Aí ela levantou o boi e ele estava dentro. Foi isso aí, Pedro. Rapaz, me furaram. Quem foi ele? Eu sei lá que eu venho debaixo do boi e o cabo correu. Porque sempre na brincadeira de boi, antigamente quando se encontrava boi com boi, havia uma briga. Era uma briga medonha. Era pau, era pedra. Quem fosse mais forte era quem vencia. Aí sempre houve essa rincha de brincadeira do boi. Eu tiro pelo meu irmão, Zé Ciro. Meu irmão Zé Ciro do Boi Juventude, eu não ensinei tudo a ele não, que eu vou dizer, gente, eu não ensino tudo não, que eu sei não. Eu estou conversando aqui, mas quando eu chego no ponto final, eu dou um pulo por cima, você então nem percebendo como é que eu... Não ensina o pulo do gato, né? Não, ensino não. Porque eu ensino um pouco. Aí o povo vai representar, não diz quem ensinou nem nada. Eu dei o nome do boi Canário, uma senhora acolá, que eu não vou citar o nome, que pode passar na televisão e ela ficar com raiva de mim. Eu dei o nome do boi para ela. Hoje eu quero que ela seja bem feliz com o boi Canário. Ela brinca hoje, não diz quem deu a ela, quem não deu. Eu dei um boi, dei o nome do boi, dei uma hembra, dei uma burrinha, dei um bocado de coisinha para ela. Mas dei também porque ela me ajudou bastante. Aí dei até a música para ela, essa. Meu canarim, 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 oh, meu samba. Meu canarim, canarim beija-flor. Meu canarim, 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 oh, meu canarim, canarim beija-flor. Quem tiver raiva de mim, que não possa se vingar, bote uma corda no pescoço, traga a ponta pra eu puxar. Menina dos olhos verdes, me dê água pra beber. Não é sede, não é nada, é só vontade de te ver. Meu canarim, 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 oh, meu canarim, canarim beija-flor. Meu canarim, 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 oh,
Meu canarim beija-flor, piso na tauba de cima, veia de baixo morga, a de cima era aroeira, a de baixo jotobá, nunca vi carrapateira, puta cacho na raiz, nunca vi rapaz solteiro ter palavra no que diz. Meu canarim, canarim, canariô. meu canarim beija-flor, meu canarim canariô. Meu canarim beija-flor. Rebolei meu limão na água, de maduro foi ao fundo, tirei carta de malandro e certidão de vagabundo. Meu canarim canariô. Meu canarim beija-flor de novo. Meu canarim beija-flor, meu canarim. Canarim beija-flor. Aí dei até essa música pra ela, mas eu quero que ela seja bem feliz com esse boi canarinho, que meu sentido, gente, era resgatar os meu boi que existiu tudo dentro do Pirambu. Porque tinha um boi canarinho, tinha um boi mina de ouro, tinha um boi reis de ouro, tinha um boi araçá, tinha um boi saia branco. Boi saia branco não era dentro do Pirambu não, boi saia branco era lá da banda do Pan-Americano, era daquelas bandas lá. Então teve muita brincadeira de bumbo meu boi. E Quais são os bois hoje, mestre, que tá Boi Ceará, Juventude, os bois hoje que tá ativo? rapaz, é o seguinte, existe muito bumba meu boi, mas existe só no nome. Tem um boi pingo de ouro, é só no nome. Esse boi ninguém veio apresentar não. É os dois bois que estão na linha de frente, é o boi Juventude e o boi Ceará. Eu podia só... você me permite, mestre, só um instante? É muito importante a gente compreender as coisas assim. Eu sempre, conversando assim com meus alunos e tudo, eu sempre digo que existe o homem que planta mandioca e existe os outros que fazem tapioca com o resultado da mandioca plantada. Então, a gente tem que sempre compreender que nessa coisa da brincadeira, tem pessoas que precisam dos homens que plantam mandioca, para poder, a partir dessas coisas plantadas, a gente também poder brincar, mas entendendo que essas brincadeiras são brincadeiras aprendidas dentro de um outro universo. Por isso que eu não gosto muito de usar o termo cultura popular, se é um balaio que cabe tudo dentro. E aí, nesse balaio, eu não acho que há equidade com o que a gente chama de igualdade, né? Eu acho que a gente tem, para a cultura popular só dá certo se essa igualdade tiver equidade. Porque, para mim, por exemplo, eu faço brincadeira de boi, mas eu faço com tudo que eu aprendi, com o mestre Zé Pio e com outros mestres também. Porque, no meu caso, quando a gente vai para a feira que vai comprar mandioca, macaxeira, a gente não diz assim, essa tá boa, essa não tá, essa tá boa, essa não tá. Então, quando eu vou para as cantigas, porque quando eu escolho as brincadeiras, eu escolho pelo lado afetivo. Eu que não planto mandioca nem macaxeira, vocês estão compreendendo, né? Aí eu vejo muita coisa assim, ai, como é lindo esse negócio, ô mestre. Aí eu aprendo e vou fazer com os alunos, mas lá está claro que há a questão original. Por que eu estou falando isso? Que é para poder todo mundo compreender o que é o que o mestre está dizendo. Com os editais, porque o brincar precisa também circular por isso, é importante colocar as crianças para brincar com a tradição popular? Mas hoje, mais do que antes, é muito importante a gente trabalhar nessa questão do direito difuso. Essa coisa de anônimo, domínio público, a gente tem que acabar com isso. Se eu aprendo uma cantiga, meu canarim, canariô, aprendi com ele agora, eu estava só observando como é que era para poder... Meu canarim, beija-flor, aprendi com ele agora. Quando eu for cantar com as crianças, com os jovens, com quem quer que seja, eu tenho que colocar música ancestral, aprendida com o mestre Zé Pio, do Boi Ceará, do Pirambu. Você precisa dar nome, porque a gente está acostumada. Eu acho que a gente tem... Eu entendo quando você colocou memória, sabe, a de Cleison. Mas a gente tem que entender que tradição não é memória é história. Não é que isso seja desvalorizado. Isso é importante também. Mas, no caso aqui, o que é importante é a tradição. E a tradição, você tem que trabalhar com ancestralidade, com oralidade
e tradição. Porque tradição, gente, não é uma coisa que a minha avó fazia. O que a minha avó fazia é passado. Tradição é o que o mestre Zé Pio continua fazendo, que é ancestral, que é oral, porque ele aprendeu com os mestres e dentro disso ele foi improvisando. Hoje ele continua improvisando, ele usa as músicas ancestrais de 2, 3 gerações atrás. O que é que eu quero dizer com isso? Que muitos projetos, ONGs, projetos sociais, que têm uma relevância extraordinária, mas a gente tem que aprender o que é o quê do quê. A gente não pode vender gato por lebre. O que eu quero dizer? Que há uma necessidade da gente dar nome aos bois de quem é tradição hoje. E tradição é aquilo que é ancestral, que tem uma relação com mais de 2 gerações, com a qual o grupo se identifica, que tem oralidade porque o aprender é pelo corpo, é pelo fazer, mas que está na contemporaneidade com uma força. Eu sempre me utilizo da tapioca, porque eu acho que isso dá para todo mundo entender. A tapioca, meu tataravô fazia. Mas o que eu como na minha casa é o que eu boto na minha caçarola e como hoje, como comia antes de sair para cá. Então, há uma necessidade de a gente entender que mestre Zé Pio é tradição popular porque ele tem ancestralidade dentro da sua brincadeira de boi. Todo o seu aprendizado foi pela oralidade, pelo aprender a fazer fazendo com os outros a partir do momento que brincava. E o que ele continua construindo é esse percar, porque também vai ser ancestral do seu grupo, que continua cantando. Seu grupo, o seu filho hoje mantém também um legado. Então, é importante para a gente aprender. É importante a gente entender, porque eu acho que tem muita gente ganhando edital com o nome de outros bois, como se tivesse ancestralidade, não tem. Como se tivesse oralidade, não tem. Essa oralidade que eu estou falando a partir de um elemento ancestral de uma geração que é daquela comunidade, e que se diz grupo tradicional, e não é. Ele é uma ONG que faz um trabalho extraordinário, importantíssimo socialmente falando, mas que as pessoas que dirigem têm que ensinar para os garotos a quem pertence cada cantiga, cada lugar. Por que é importante dizer isso? Porque a gente localiza territórios, localiza pessoas, deixa visível quem vive no anonimato. Eu detesto essa coisa de domínio público. Tem outras coisas também que eu não sei mais dizer, mas que os discos trazem às vezes, os releases trazem às vezes. Quem canta algo tradicional tem a obrigação de dizer com quem aprendeu. Aprendi com o mestre Zé Pio, do Boi Selá, lá no Pirambu. Aprendi com Chico não sei quem. Aprendi com Dona Edith, lá do Coco Frei Damião. Isso é obrigatório hoje. Obrigatório. Por que eu digo que é obrigatório? Porque nós precisamos ajudar as comunidades que estão brigando para que seus territórios sejam vistos. Desculpe, mestre, ter me alongado, viu? Era só para dizer que eu só gostaria de o senhor tem razão em dizer que existe bois e bois. E aí a gente tem que entender o que é o que do que. Eu gostaria só de complementar a excelente fala da professora Lourdinha, né? Porque e isso a gente precisa também ressaltar a Secretaria de Cultura, né? Eu lembro que quando eu tive a oportunidade de ser parecerista, foi justamente no momento que a Secretaria estava justamente pensando quem seria esse corpo de pareceristas, né? Estava tendo esse debate. E eu lembro que foi no momento que eles estavam querendo que pessoas brincantes, né, estivessem ocupando esses espaços de pareceristas, principalmente para essa avaliação. Então, eu lembro que eu entrei nesse momento, né, eu estava tendo ou seja, houve, obviamente, seleção e tudo, mas que a minha aprovação também se deu nesse momento que a Secretaria de Cultura estava nessa efervescência, né, de pensar quem seria esse corpo de pareceristas, né. E uma das coisas que eu sempre percebo que nesses processos de avaliativos, né, é justamente questões tipo assim, por exemplo, surge um novo boi, enfim, porque é um boi preto, é um boi LGBTQIA+, e as pessoas brilham os olhos quando colocam essa questão de que é um boi formado por pessoas Daniele, pretas. tu deixa eu só tomar uma parte, perdão, vou já. É muito importante isso que a Daniela está falando, porque as políticas elas vêm para secretarias. Uhum. Então, existe secretaria para tratar do social, secretaria para tratar das questões, né, das questões de gênero, e existe secretaria para a questão cultural. Então, você tem que entender aonde cada um tem que buscar o fomento para aquilo, né? Porque hoje estão tirando da cultura
tudo o que deveria estar sendo, porque lá, quando você vai atrás de um edital que é das outras secretarias, você não entra com algo especificamente cultural. Ele diz, não, isso aí é lá da Secretaria de Cultura. Mas todo mundo vem mamar na égua, aí a gente fica com problemas. Aí, dando essa continuidade, né, quando você percebe, às vezes, é porque é um boi, não sei o quê, preto, com pessoas pretas, LGBT. Aí eu digo, gente, mas os bois que eu conheço, eles são formados por pessoas pretas e são formadas e têm no seu corpo pessoas LGBTQIA+. Então, tipo assim, às vezes, o que me entristece, por exemplo, o próprio mestre Zé Pio, né? Mas Zé Pio, ele já teve brincante, onde naquele momento a pessoa se reconhecia, né, como mulher, que ocupava, tipo assim, já fez rei, uma pessoa que se via como mulher fez o papel de rei, uma pessoa que se via como mulher fez o papel do doutor, né? Então, tipo assim, mulher lésbica, ou seja, a diversidade no Mestre Zé Pio, assim, tenho minha esposa, tem, enfim, outras pessoas. Então, tipo assim, a diversidade sempre esteve. Até eu digo assim, parece que para a gente existir nessa diversidade, você precisa falar, porque se você não fala, é como se você não existisse, e outra pessoa que fala passa a ser a pessoa que está trazendo essa novidade, que tem pessoas pretas na sua brincadeira e tem pessoas LGBTQIA+. Sendo que, na realidade, isso já existe, né? Eu sempre digo que é muito controverso eu falar de favela, né, e eu precisar falar que na favela tem pessoas pretas. Eu digo, não, É preciso pegar isso aqui para o seu trabalho, porque, veja bem, o espaço das brincadeiras ele é um espaço de todos. Talvez seja o espaço que eu conheço mais generoso. Assim também como não há um lugar de fazer restrição à questão de religiosidade. Né? Eu sempre falo que religião e religiosidade são duas coisas distintas. Religião é um quadrado que tem suas normas, né, a partir de cada religião, mas a religiosidade popular é uma forma como o homem entende de se ligar ao sagrado. Assim também é a brincadeira. Ele é um espaço aberto, ele é um espaço que cabe todo mundo, sempre foi de branquinhos, pretinhos e amarelinhos, nós somos todos irmãos, né? Aquela música, aquela cantiga da escola, né? Pretinhos, branquinhos e amarelinhos, né? Então, eu acho que a brincadeira, nesse espaço do brincar, aí é claro que nós temos muitos problemas hoje criados no urbano. Eu acho que quanto mais a gente está eu acho que as universidades têm mais preconceito do que o espaço da brincadeira da rua. Porque as crianças na brincadeira da rua têm uma facilidade muito grande de aceitar o outro que brinca. Ele pode brigar na brincadeira, ele pode ir pro pau na brincadeira, né? Porque faz parte do jogo. Mas não como... Eu acho que o urbano está excluindo muito. A gente vê muita gente sofisticada que vai... Porque eu acho que o preço que estão cobrando agora para se entrar para assistir um jogo de futebol... Eu acho que quem vai para lá, né? Eu acho que as classes do futebol tem do meio para cima, porque o preço a cada dia aumenta mais, né? O que eu quero dizer é que quanto mais fica sofisticado, mais cheio de preconceito e de normas, de pensar uma vida que talvez não dá mais certo. Então, para poder devolver, é só dizer que isso você tem que pegar. O espaço da brincadeira, ele é um espaço aberto, ele é um espaço... E as brincadeiras de boi, do qual a Daniela se referiu, ele sempre, por exemplo... Mas é para eu disse, eu quero uma cigana que seja lésbica. Eu quero... Você é o quê? Não, você só vai ser rainha se você for bissexual. Não há isso. Esse é um lugar que pertence a cada um. É um lugar de amor que pertence a cada escolha. Então, na brincadeira, o que o mestre quer é alguém que, se for a cigana, ele quer que cante, ele quer que ela interprete a cigana. Ele não vai atrás de saber de outras coisas. Então, é um espaço inclusivo por natureza. Exatamente. Só para concluir mesmo, é deixar muito claro, né, antes das pessoas, às vezes, né, como essa questão, tomar esse espaço, porque aquele boi é um boi que fala. Eu digo, gente, então convido vocês a conhecerem o Bumba Meu Boi do Mestre Zé Pio, convido a conhecer o Reisado, né, Nossa Senhora de Fátima do Mestre Quiliano, que são ali, né, que eu sempre digo, eu sou pesquisadora, mas eu sou aquela pesquisadora de literalmente ter a grande oportunidade de estar ali convivendo, né? Eu sempre digo, luta de espadas, quem é que ensina? É o Juan. O Juan tem quantos anos, o mestre? Tem 15 anos? Já tem, não é tudo isso não, mestre?
E há uma Enfim, necessidade então, essa juventude que chega... Se eu sei fazer uma luta de espada é porque eu aprendo com um menino, literalmente. Se eu aprendo a fazer as danças, além do Mestre Zé Pio, são uma juventude. Ou seja, então, quando eu chego lá, literalmente, as pessoas, quando me colocam como pesquisador, parece que eu que estou lá ensinando. Sendo que, na realidade, eu estou colhendo essas vivências, né, e levantando, né, essa bandeira, literalmente, de saber que o meu conhecimento ele vem através de outras pessoas, né? E isso é muito importante, como a Lurgia mesmo falou, você dizer, tipo assim, eu sou pesquisadora de boi, eu sou pesquisadora de reisado, porque eu convivo com isso, eu tenho a oportunidade de beber dessa fonte, né? E é importante, inclusive, para pessoas que atuam, né, nessas avaliações de projeto, para não criar equívocos, né? De não saber como é que as coisas nasceram e se formam. Eu ia só comentar mesmo isso que a professora, a Dani e o mestre estavam falando, esse espaço, né, de acolhimento, e que a única coisa que se precisa ter é o desejo, querer, a vontade de brincar, né, independentemente de alguma questão de gênero, de orientação, né, de cor. É o desejo de realmente estar ali para aprender e brincar, né, brincar mesmo. E eu percebo isso muito forte, né? Assim, eu conheço só alguns bois, né? Mas eu vejo a forma dos próprios mestres, do mestre mesmo. Tive a oportunidade de uma vez na casa dele, a forma de acolhimento de receber alguém na sua casa, né? Que infelizmente pouco se tem. Né? E eu acho que esse jeito de receber alguém na casa, eu acho que é o que tem também dentro do boi, do reisado, né? Dessa disposição de querer ensinar. E aí eu tenho, uma vez estava até num seminário que a professora estava mediando, que era Encontro de Saberes, que foi virtual. E aí o mestre falando de brincadeira aqui, a gente falando desse ato de brincar, desse desejo de querer brincar, não só do boi, mas as outras brincadeiras que ali envolvem, para além do desejo, existe alguma coisa que de fato possibilite ou não possibilite alguém de entrar no reisado, de entrar no boi, o que eu preciso de fato, às vezes, de repente, de ser a cigana, ou de ser o Mateus, ou de ser o doutor, ou de ser qualquer outro entremeio ali, o que é que o brincante ou alguém precisa para estar dentro dessa brincadeira do reisado, do boi, para além da vontade, do desejo de querer estar ali? Olha, não precisa de nada, precisa só da vontade e o esforço de vontade de querer brincar. Você chega na brincadeira do boi, você diz assim, Mestre Zé Pio, rapaz, eu admiro muito o doutor, deixa eu brincar de doutor, vai brincar. Aí o que acontece? Vou ensaiar você, mas eu não ensaio na frente de todos os brincantes não, levo você particular, nós vamos tirar 1 hora para mim passar o que eu sei para você. Aí você me botou na memória. Tá pronto mesmo? Tô. Então é o que eu fiz com o Santana. Fiz com o Santana foi isso. Eu tinha o maior carinho, o maior gosto com ele. Subia lá para cima, ensinava tudo direitinho a ele, o doutor. Ele fazia tudo direitinho. Mas só que existe aquele orgulho medonho, sabe? Aonde está, eu assistindo já a apresentação deles. Não diz de onde ganhou, de quem não ganhou. Porque, gente, importante para mim não é eu fazer a brincadeira acontecer. O importante para mim é a pessoa representar de quem aprendeu isso aí. Aí a professora Lourdinha, ela disse que disse que meu canarinho aprendeu comigo. Não aprendeu comigo, eu passei para a professora Lourdinha. Eu fico bastante satisfeito e feliz de estar me representando. O que me sinto é isso aí, sabe? Olha, que quando eu chego num canto, que a pessoa, eu aprendi, isso aqui foi com o mestre Zé Pio. Aí o mestre Paulo do Cordão do Caruá, aonde eu estou, ele me representa. Gente, o mestre Zé Pio está ali. Vou cantar uma peça aqui que eu aprendi com ele. Olha, eu fico morto de felicidade. O meu prazer é a pessoa representada da onde levou essa brincadeira, né? Ah, então, querem brincar de doutor, você brinca, eu ensino.
Querem brincar também de cigana, de rainha, eu vou ensinar. Que antigamente a rainha era homem. Não era mulher, não. Era homem. Hoje é porque os meninos não têm mais interesse para brincar a brincadeira, né? Hoje nós trazemos mais as mulheres para brincar. Aí a rainha era um homem, cigana era um homem, Catirina era um homem. Eu tenho tanta vontade para ver a Catirina, aí dentro do boi tem essa. Catirina do bambu, eu mandei te chamar no teu bambulê, vem no teu bambulá. Catirina do bambu, deu um passo e vem cá, no seu bambulê, no seu bambulá. Só quer mais? Uma coisa, pegando Conta aí, bem rapidamente a fala do mestre Zé Pio, né, sobre essa questão, eu acho que também é muito importante, eu digo porque eu também me construo, né, de outras formas, eu sou uma mulher feminista, né, e às vezes eu fico muito preocupada, às vezes, por exemplo, uma coisa que é importante na brincadeira é entender, quando se fala, né, porque a brincadeira é do mestre, você não sentir, tipo assim, porque eu sou mulher, né? E eu estou me sentindo que eu não vou ser ouvida. Não, eu acho que quando você começa a entender o que é memória, né? O que é esse conhecimento que é passado de geração em geração, você se sente literalmente assim feliz de poder ter esse conhecimento repassado, e não nessa situação, às vezes, de você achar que é porque é uma pessoa que está passando. Então, às vezes, você precisa ter essas compreensões do que... Eu sempre digo, uma pessoa que chega num espaço que diz que, porque também tem essa questão, né, de chegar e dizer assim, eu quero ser isso, o mestre fala, eu quero ser isso. Às vezes aquele já está sendo ocupado, já tem uma pessoa fazendo, né, e tudo. Então, não chegar nessa situação de dizer assim, querer mandar na brincadeira que é do mestre, que é o mestre que determina. Tipo assim, eu sou cigana até o dia que o mestre Pio querer que eu seja cigana dele. No dia que ele chegar e dizer, Dani, eu quero que você fique no cordão, eu vou morta de feliz pro cordão. Dani, eu quero que, sei lá, que você fique, né, com baliza ou que você fique com princesa. Ou seja, é o mestre e você precisa receber tudo isso como presentes, né? E não como aquela situação, não, mestre, eu não quero. Eu quero ser isso, e se eu não for isso, mestre Zé Pio, sabe? E criar uma situação. Eu acho que a gente vem sendo construído com esses discursos que são muito importantes, e digo eu que já tenho 25 anos nessa questão da luta feminista, né? De entender esses momentos, né? De saber que eu, como mulher, a partir do momento que o mestre me apresentei como cigano, mas se ele chegar para mim e dizer, não, você vai ficar no cordão, e eu, ok, não ficar, não, mestre, não, eu não quero, né? Eu acho que a gente precisa ter essa compreensão, e principalmente quando a gente chega no terreiro, nas pesquisas, né? A gente chegar e não achar que, porque eu tenho uma pesquisa, uma coisa que a professora falou quando ela chegou em off, né? Apesar dela ser uma pessoa acadêmica, mas ela é uma pessoa da vivência, né, do povo. E isso é muito importante, você não levar o seu academicismo, né, para dentro de um terreiro e acreditar que o seu conhecimento é superior a um conhecimento de um mestre, né? E achar que o seu conhecimento precisa estar sobrepondo ao conhecimento do mestre. Então, a gente precisa ter esses cuidados, né, de como a gente se posiciona e como a gente interpreta quando o mestre fala, né, não, eu prefiro que fulano fique ou que fulano, né? E só uma curiosidade que eu acho bem interessante, porque eu também, né, sou do teatro. E uma coisa que o mestre Zé Pio faz, eu acho isso interessantíssimo, é a questão desse momento das brincadeiras, quando ele determina quem vai ser quem. Gente, é sério, isso vira uma questão, tipo assim, a gente fica, vamos dizer, quem é que vai ser nesse ano o palhaço ou o doutor? A gente às vezes não sabe. E ele, gente, ele fica assim, ele traz um ar de mistério, ele não conta, ele de repente faz as saídas dele pela comunidade, ele já teve palhaço, né, que ele ensaiou na casa da pessoa, a gente só ficou sabendo no dia da apresentação que aquela pessoa seria o palhaço. Então a gente fica, né? Então a gente fica nessa situação, né, de querer saber quem é. Gente, eu acho isso interessantíssimo, o clima que a matança já traz quando você tenta descobrir quem são aquelas pessoas que vão fazer e a forma de ensino dele, porque no teatro, né, a gente, quando vai fazer uma peça, é todo mundo junto, mas Zé Pio não, ele pega você, leva para um canto, ensaia você e passa a sua música. E ninguém sabe. E ninguém sabe. Aí na hora do ensaio, pega, né, e leva outra ninguém pessoa. sabe. E eu acho que tudo isso é um encantamento, né? É um encantamento. Eu mesmo, na primeira vez que eu estava na minha matança, né, eu já sabia o que é que eu ia fazer. De repente, quando está tudo junto, né? Quando as coisas estão acontecendo, gente, eu pisciana, gente, pela misericórdia. De repente, quando começou a ter algumas ações na matança, eu chorava. Aí eu tinha que cantar naquele momento. Porque eu não sabia que aquilo ia acontecer. Porque essa é a magia da forma como é construída a brincadeira. Até o mestre disse, você chorou porque
mestre, porque eu não sabia que isso ia acontecer. Você tinha que ter preparado meu coração nesse momento, né? Então, é muito bonito esses encantamentos. E, mais uma vez, falando dessa questão de encantamento, a partir do momento que eu digo que eu sou Boi Ceará, é porque eu fui encantada pela brincadeira, e não quer dizer que eu não tenha respeito pelo Boi Juventude ou qualquer outro boi que venha, né? Quando você se depara nessa fala, eu sou Boi Ceará, eu me construí, né, na brincadeira através do Boi Ceará, no terreiro do Mestre Zé Pio, é ao mesmo tempo mostrar que isso faz parte do encantamento da brincadeira, e que através desse encantamento eu consigo, sem dúvida, respeitar outros bois, outros reisados, outras brincadeiras através desse ensinamento. E, mestre? Pois sim, aí, ó. Aí existe na matança do boi, na hora que o vaqueiro está amarrado no pé do mourão, aí a cigana vem. Não chora, Chico, não chora, e descansa teu coração. Não chora, Chico, não chora, e descansa teu coração. Eu ainda tenho um cordão de ouro para a tua salvação. Eu ainda tenho um cordão de ouro para a tua salvação. Aí o vaqueiro canta. Não é cordão de ouro que me dê a salvação. Não é cordão de ouro que me dê a salvação. Preciso de uma pessoa para me ajudar no salão. Preciso de uma pessoa para me ajudar no salão. Essa pessoa que eu preciso para me ajudar no salão é São Sebastião, gente. Cor mais linda do mundo, São Sebastião. Quer dizer, né? Eu penso que eu já fazer já uns 5 anos que vem fazendo essa peça do São Sebastião. Já vem uns 5 anos, ele já está uma mão refeito já, sabe? Aí que ele está bem bombadão. Quando ele se apresenta em São Sebastião, só vê os pessoal dizer, pessoal, vixe, São Sebastião está bombado aí, ó. Ele volta. Daí o pessoal, eu só escuto, eu nunca vi São Sebastião desse jeito aí não, isso aí está passando fora do limite. Porque o bicho é o cunhado do Quiliano, do mestre do reizado Nossa Senhora de Fátima. Pois é, gente, então eu fico bastante satisfeito em estar aqui junto com vocês, porque os mestres estavam enferrujando dentro de casa. A passar desse momento, nós não vamos mais criar ferrugem, não. Aí, só que a mulher lá em casa fica com raiva que eu saio. Mas nós que moramos em beira de praia, escute bem o que eu vou lhe dizer, ó. Nós que moramos em beira de praia, a doença lhe pegou, você não pode ficar acamado lá não, nem deitado na cama, nem na rede não. Por quê? Porque a maresia não invade o ferro, né? Não quer aquele ferrugem. Mesmo assim é você, se você ficar deitado na cama, aquela salmourazinha vem voando, pega no seu corpo, a maresia vem, aí vai percurar onde está a dor, onde está a doença, vai, aí lá ela acumula lá. Aí você quer andar e você não pode andar. A maresia invade a gente, acredita? É. Falar em maresia, eu mais meu padrasto. Eu, o Frangote, né? Ele, Zé Pio, bora buscar um barco lá hoje, embora. Aí fomos buscar esse barco. Aí o canoeiro disse assim, Ciro, tu vai levar esse menino? Vou levar ele. Aí nós saímos. Quando nós chegamos lá na Barra do Ceará, que lá tinha as canoas que carregavam o sal, né? Aqui no Porto da Marina, aqui. A Marina Park aqui era um cais pesqueiro dos navios chegar aí. Aí nós vimos lá para cá. Dentro desse navio trazia farinha, arroz, feijão, açúcar. Esse navio trazia tudo. Trazia manga, trazia porco. E lá vem nós. O navio vem lá para cá, vem. Aí, gente, o tubarão botou nesse navio. O mestre disse, aqui, olha o tamanho desse tubarão. E o tubarão vinha danado, batendo na assada do leme. Assado do leme, gente, que eu falo é onde governa, sabe? Bota para onde ele quer ir. E lá vai ele, lá vai. Aí o tubarão não deixa jeito nenhum. Aí quando foi umas horas, aí o mestre disse, ó, tem aquele feijão, tem, derrubou dentro d'água. Aí o tubarão se entreteu e ficou comendo. Aí o navio vem-se embora. Aí lá na frente o tubarão chegou de novo. Aí esse rapaz vem de novo aí, vem. Aí nas correrias medonhas, botaram uma saca de farinha na cabeça do cara lá para derrubar dentro d'água.
Aí só que o saco se furou, aí a farinha começou a despejar no convés do navio. Aí despejou dentro d'água, aí a farinha saiu boiando. E o tubarão por lá se entreteu. Aí o tubarão foi-se embora. Aí nós vem de novo. Aí quando foi umas horas, aí disse, aí mestre, o tubarão vem acolá de novo. Vem mesmo, vem. Vamos fazer disso. Pega esse caçoado de manga e rebola dentro d'água. Pegou o caçoado de manga, rebolou dentro d'água. A manga, gente, é boia, sabe? Ela não afunda não. Aí saiu boiando, boiando. Sabe o que é boiar? Ela afetou em cima d'água, sabe? Não afunda não. Aí o tubarão ficou comendo as mangas. Aí foi-se embora, né? Aí quando foi umas horas, aí o contramestre, rapaz, lá vem um tubarão de novo. É mesmo, é. Ave Maria, meu Deus, agora ele vem comer tudo. Vinha, batia na assada do leme. Aí tinha um tamborete assim, joga esse tamborete dentro d'água. Pegou, rebolou o tamborete dentro d'água. Aí não tinha mais nada para rebolar. Aí, rapaz, lá vendo de novo. E agora? Rapaz, a única solução que tem é esse velho. Esse velho já está no fim da vida, rebolou dentro d'água. Pegou, rebolou o velho dentro d'água. Aí o tubarão comeu. Aí quando o navio encostou aqui na marina, aí o pessoal, lá na beira da praia, arruma de gente olhando. Aí negócio, rapaz, que aquilo na lá, hein? Aí vem um gaiado lá pra cá, sempre tem que ter o repórter, né? Vem lá pra cá, rapaz, aí um peixe que caiu lá embaixo, é mesmo, é um peixe que não tem mais o que crescer. Aí foram pra lá. Bora lá olhar o pessoal do navio. Aí chegaram lá, era o tubarão. Comeu isso tudinho aí, não resistiu, aí encaiou. Aí você, bom, traz lá machado, traz faca, traz tudo. Trouxeram o facão, começaram a abrir. Abriu o tubarão. Quando abriu aqui a barriga do tubarão, diz aí, gente, aí a primeira coisa que encontrou foi o velho sentado no tamborete, comendo manga e rebolando as cascas pro porco. Isso é história de pescador, viu? É por isso que as negas dizem que pescador é bicho mentiroso. Tinha que sair pelo menos uma, né? Porque... Mestre, o mestre poderia falar um pouco sobre o personagem do Mateus e se, durante toda a história do mestre, o senhor já chegou a fazer o Mateus? Rapaz, eu nunca fiz Mateus não, porque o Mateus, ele não é do boi. O Mateus, ele vem do reizado. O Mateus não nasceu em boi. Existe o Mateus também no Bumbo Meu Boi, porque tem uma parte aí que a Catirina quer comer a língua do boi. Ela está gestante, né? Aí umas horas da noite, tá o Mateus e a Catirina dormindo. Aí dá aquela dor nele. Dá aquela dor nela. Aí ela chama, Mateus. Aí ele não se acorda. Aí ela dá um grito, Mateus! Aí ele se acorda. Que é isso, mulher? Está me assombrando? Te assombrando o quê? O meu cheio de dor aqui, você não... Vou dar um jeito aqui que eu estou com dor. Sim, e o que você quer que eu faça? Não, é porque eu estou com vontade de querer comer a língua do boi. E que língua de boi é essa? É daquele boi famoso. Qual boi famoso é? Aí você não sabe não, sei não. É a língua do boi Ceará. Tu é doido, meu irmão? Vou bulir na língua do boi. O capitão souber no outro dia, o capitão manda me matar. Porque o capitão é que é o dono da fazenda. O dono da fazenda é o reis. Mas o capitão é quem manda, quem domina, né? Numa empresa, numa loja, não tem um gerente que manda em tudo? Mesmo assim, a fazenda é do reis e o capitão é quem toma de conta da fazenda. Aí esse mesmo ele vai lá. Chega lá, o boi está lá, ele arranca a língua do boi. Aí vem com ela. Aí chega e entrega para ela. Aí ela... Ixi, é nojenta, é salgada, presta não, pega a rebola e joga fora. É por isso que às vezes, gente, tem essa peça aqui que é muito importante. Ó. Que o boi está sem a língua, né? Tá, morre, não morre. Está lá no chão, morre, não morre. Aí chama o vaqueiro. Vaqueiro! Chega até aqui, o capitão. Vaqueiro, dá um jeito nesse boi aí, que o Mateus arrancou a língua do boi e o boi tá morre, não morre. É mesmo, é. Aí o vaqueiro vem e chega.
Te levanta, boi, deste frio chão. Te levanta, boi, é deste frio chão. Olhou pra mim, meu garrote, e me presta atenção. Presente ao povo, boi velho, que é a questão. Sou teu vaqueiro, boi velho, nesse salão. Tô te avisando, boi velho, não negue não. Te levanta, boi, nós vamos vadiar. Tem chuva fina, boi velho, nesse lugar. Tem chuva grossa, boi velho, pra se molhar. Tu é branquinho, meu garrote, eu sou um cavão. Tu é branquinho, meu garrote, eu sou um azulão. Ela, meu boi, ela, meu boi olô, ela. Tem petianca, ela, tem promotor. Ela, meu boi olô. Tem petianca, tem promotor. Catirina, olha o boi, esse boi quer te pegar. Ela, meu boi. Tá bom, professor? Tá muito bom. Tá ótimo, mestre. Aí, então essa peça é muito principal, sabe? Aí a gente tem que cantar, trazer o brincante para topar o boi, trazer o brincante do cordão vermelho, o primeiro galante, traz o segundo, traz o terceiro para topar o boi. Agora existe uma peça muito principal dentro do boi, que é fazer o caboré. Esse ano, se tiver uma pessoa que tenha coragem de fazer o caboré, eu vou ensaiar bem direitinho para brincar de caboré. Tem vontade de aprender caboré? Então você vai... Já é um convite, né, mestre? Aí eu vou ensaiar você, não é na hora do ensaio, não. Vou levar você particular. Tem um historiador, um companheiro do curso de História, que estava querendo investigar o mestre Zé Pio, e era aluno da gente, e eu levei ele lá, ele passou quase não sei quantos anos lá, acabou de sair de menino, virou homem lá, brincando com o mestre, né? Que foi o Mateus, né? Mateus, né? O Mateuzinho. Ficou lá, galante do seu boi. Me deixou, mas não deixou você. Trocou o amor. Normal. Inclusive, a pesquisa dele, da formatura dele foi, né, baseada também no mestre Zé Pio, né, na vivência. Aí, ó, essa peça do Mateus, eu vou fazer só um pedacinho para você, que é mais gosto, eu vou fazer esse caboré. Aí nessa hora que eu canto, caboré, olha o boi, ele quer te pegar, caboré, olha o boi, ele quer te pegar. Aí você tá aqui lutando com ele, tá lutando com o boi. Aí o boi se levanta na frente, aí você mergulha para dentro do boi. O boi ali se abaixa. Quando o boi se abaixa, aí o doutor chega. Seu vaqueiro, ô vaqueiro, que é, doutor? Cadê meu filho? Que filho? O meu filho Caboré. Ah, rapaz, ele estava lutando com o boi comeu ele. Foi mesmo, foi. Está dentro do boi aí, ele comeu, o boi comeu ele. Comeu. Aí, rapaz, isso é muito legal, sabe? Aí o doutor bate. Meu filho Borel, tô no miolo do pai. Ô, vaqueiro, que a gente tá no miolo do pai. Não, ele tá no miolo pai, senhor pai. É mesmo, é. Meu filho Borel, onde é que você tá? Tô passando pela tripa cagada. Fala, meu pai do céu. O que foi que ele disse? Tá gostando das mulheres casadas. É não, doutor. Ele tá passando pela tripa cagada. É mesmo, é. Ô, meu filho Borel, onde é que meu filho está? Tô na tripa mais fina. Fala, meu pai do céu. O que foi que ele disse, doutor? Ele disse que está namorando com as meninas. É não, doutor. Está passando pela tripa mais fina. Então, daí por diante, sabe? Aí, você tem que memorar tudo isso na memória aqui, que é para, no dia, fazer o caboré. Mas o caboré não vai ser de cara limpa, não. A gente bota aí um pedaço de pano no rosto para ninguém lhe conhecer. Tá bom, mestre. Viu? Eu vou aguardar isso aí, não me prometa não, viu, que eu fico cobrando. Tá vendo aí? Pois é. Então, o doutor é que acaba exercendo essa parte cômica na brincadeira do boi, né, mestre? Não só o doutor, né? Porque vários personagens que ele chama lá tem comicidade, né? Aí,
eu vou contigo, eu vou ser o doutor esse ano, se Deus quiser, e a Virgem da Conceição, e São Sebastião. Se eu chegar lá, né? Se eu for vivo daqui para lá, eu vou brincar de doutor. Eu queria compartilhar aqui, mestre, desculpa interromper o senhor. E aí eu trouxe só para também assim compartilhar, como a gente está falando dessa coisa do brincar também, que tem o lado da criança. Tem umas fotos, eu não falei com o seu filho, Criliano, mas aí ele disse que não tinha, né, no momento. Mas aí eu tenho aqui umas fotos minhas, do Francis, da professora Lourdinha, bem pequenininha, ótimo. A coisa mais linda do mundo. Eu vi que você está concentrado muito no brincar e na figura do Mateus, né? Talvez você tenha visto, você sabe que na minha tese eu acabei pegando 3 danças dramáticas. Aí, assim, o que eu quero dizer é que o que ficou mais importante para mim lá. Primeiro, que nem todo boi tem Mateus, nem todo boi tem Catirina, que não é só o Mateus os personagens cômicos, que o que é forte para brincar é que todas as brincadeiras de boi querem, na verdade, proporcionar felicidade, riso, comicidade, porque a brincadeira de boi foi sempre uma forma de estar no não trabalho. Então, esse momento é sempre um momento de encontro. Então, por exemplo, quando ele falou aí, porque ele falou sobre 3 personagens mulheres que eram feitos por homens. Eu já vi muita gente, às vezes, entrar com Catirina de salto alto, com meio metro de cílios postiços, assim, como se fosse uma mulher trans e tudo, né? Até porque, pelo menos quando eu quero ficar linda, eu chamo minhas amigas trans, que elas são poderosas, elas me deixam, eu digo, amiga, faz obra de caridade por mim. Então, o que eu quero dizer é que não é essa figura. A figura, pelo menos do que eu tenho visto nas brincadeiras, é que sereia é sempre para ser um personagem cômico. Então, fica claro que ali é um homem tentando fazer uma mulher engraçada. Então, assim, não tem essa coisa de tentar enganar as pessoas, assim, não existe isso. Então, o cômico, o forte, o brincar, é produzir riso, é produzir esse momento de catástrofe, onde todo mundo se diverte. Aí, cada boi escolhe o seu. Por exemplo, lá na tese também tem o boi de Sobral, né? Que ele faz toda uma diferença. Lá ele trabalha com 2 personagens, Liseu, e lá tem também Donona, que tem uma caricatura totalmente diferenciada dessa que a gente coisou, do que se cristalizou. Por exemplo, eu vejo muita gente dentro de Fortaleza falar dos bois, cristalizando o Mateus como se fosse a figura cômica. Não. Talvez, acredito que ele tem uma independência muito grande, como o mestre falou, ele advém dos reisados. Muito importante também essa coisa de olhar. Agora nós temos 2 reisados que estão se organizando em Fortaleza, estão se firmando, como é o caso do reisado do Criliano e o da menina Nossa Senhora da Saúde. Nossa Senhora de Fátima, eu acho, não sei, Nossa Senhora da Saúde. Mas são reisados trazidos do Cariri, são reisados que estão se organizando agora, que só na frente é que a gente dirá se Fortaleza persistirá com eles, eu acredito que sim, se Deus quiser. Mas é importante a gente construir essas brincadeiras também que nascem pelo casamento que alguém trouxe da mala de algum lugar, mas que não pertencia à cidade. Está agora na moradia da cidade. E você cuidar bem dessa questão de você configurar, para não, de repente, fazer um trabalho que configura o cômico, a brincadeira cômica, na figura do Mateus, né? Porque, de certa forma, empobrece os bois. Não centraliza nele, é o conjunto. Né? Assim, aí só para compartilhar aqui nós temos a Lourdinha. Eu acho que não mudou muita coisa não, professora. Olha aí. Gente, professora, quando eu pedi à professora para procurar essa foto e a professora encontrou, qual foi assim a primeira... Primeiro eu fiquei com muita raiva de você, porque eu disse assim, como é que mestre Zé pior, mestre Zé, se eu com 64 estava com dificuldade de encontrar uma foto, porque hoje as pessoas banalizam muitas imagens, né? Por exemplo, a gente tira uma imagem, eu digo, ei, pode mandar aquela foto, vixe, professor, acho que se perdeu no celular. Praga, se essa foto não é importante para você guardar, para que diabo foi que você tirou? Só para fazer de conta? Porque ninguém acha mais as fotos, né? Então eu sou a mulher do papel, eu sou a mulher dos quadros, né? Então, eu digo que na nossa época, me permita, mestre, porque com 64 está perto dos 80, né? Está perto dos 70. A foto não era tão banal, a foto era um momento familiar, a foto era o momento da família, né? Então, a foto. Então, eu disse, meu Deus, onde será que estão as minhas? Essas são as mais antigas, eu não tenho mais nenhuma de antes, né? Como eu tenho do meu neto, quando nasce, não tem. Então, a foto, ele era um acontecimento familiar. Aí eu disse assim, eu vou matar o Ed Cleide, onde é que ele acha? E aí eu fiquei pensando,
será que eu vou ter desse momento do Mestre Zé Pio? Às vezes a gente consegue uma foto, porque a mãe fez uma promessa e a gente consegue uma que ela fez no dia de comprovar para o santo que tinha feito, né, que conseguiu. Então, é difícil, dessa outra geração, né? Então, eu fico feliz porque, assim, eu sou filha de uma família sertaneja, viu, mestre? De 4 filhos, minha mãe criou vários, mas da barriga dela, 4. E então, eu nasci um dia depois, aliás, eu tinha 1 ano quando nasceu o único filho homem da mamãe. Eu não sou a primeira, nem sou a caçula. Então, qual foi minha sorte? Tchan, 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 tchan. Qual foi, mestre? Ter nascido loura, porque filho de pobre louro é uma glória. Eita. Então, Naquele tempo, não era, professora? Naquele tempo. Loura, essa loura não é... Não, o pai dela não é fulano de tal, não. Não, aí assim, ó, o meu pai é um homem bonitão e tal, e ele era meu quengueiro, sabe, mestre? O BNB tem que saber que isso aqui é um encontro popular, né, professor? Ele era então, o quê? Meu pai era quengueiro, meu pai gostava dos passeios, mas meu pai era apaixonado. É outras relações, né? Vixe, meu pai era então apaixonado. Eu puxei a ele, ó. Pois é, por isso quando ele está contando os segredos, aí eu fico assim olhando para ele, né? Mas, mestre, você sabe por que eu cutuquei esse canto? Porque sempre me instigava, porque a gente tem que pensar nessa questão dos filhos, né? Porque você falou na foto, é só para eu terminar. Por que a minha mãe, que tinha nos criado, que meu pai era caminhoneiro, por que eu sempre tinha uma relação muito afetiva com ele, apesar dessas questões? E foi que eu descobri, né, com uma pessoa que morou com a gente muito jovem, que eu, com 1 ano de idade, meu pai me arrumava e saía. Então, como eu saí do trono, minha mãe teve o único filho homem, que sempre foi o amor da vida dela, e aí eu era qual? Eu nem era a primeira, nem era a última, e eu apenas era aquela menina bonitinha, lourinha dos cachinhos. Então, a minha rede de afago familiar com meu pai, porque a minha mãe, o peito foi dado para o meu irmão, o homem, o único irmão homem. Então, com 1 ano de idade, eu já saí do colo. E aí, na verdade, essa lembrança de infância está muito ligada ao meu pai. Então, apesar de ter um amor profundo pela minha mãe, essa coisa da... E aí a minha questão musical, meu pai era sanfoneiro, eu fiz música, sou licenciada em música, e tudo que eu faço em dança é porque eu sou licenciada em música, porque essa aproximação com a música me permite brincar com muita facilidade com a questão desse corpo mais tradicional. Então, essa figura me traz um lugar de carinho muito grande, porque ela me fez, no sertão, no caso da cidade de Barreiras, um lugarzinho que era município de Redenção na época. Eu sou do Vale, Jaguaribe, mas eu nasci em Barreiras, na cidade dos Cajueiros. Então, minha lembrança de infância, se servir para alguma coisa, eu sempre fui uma menina que brincava muito com coisas de menino. Talvez os meus amigos fossem mais meninos. Eu jogava bila, aquele negócio do peixe, desenhar o peixe no chão para... Então, a senhora é a irmã da Lúcia, da minha mulher. Pois é, né? Então, eu brincava muito disso, eu gostava muito de cantiga de roda, mas eu gostava muito de brincadeira de correr, porque como eu era muito magra, não tinha que me pegasse. Agora chamo, sei lá se é polícia ladrão, não sei como é o nome, mas assim, pega-pega, bandeira. Eu era escolhida, era votada no jogo, porque todo mundo me queria. Pois é, porque eu corria que nem... Gostava muito de subir em pé de cajueiro, muito, pé de siriguela. Sempre fui muito boa, né? Tive essa felicidade agora, fui para Quixadá e quando me procuraram eu estava lá nos pés de pau. Então, eu quero lhe dizer que essa memória, a foto me trouxe esse lugar afetivo do sertão, do lugar onde eu sempre gostei de estar e onde pude estar pouco, porque tive que vir para a cidade, né? Mas ela me trouxe isso. E eu fiquei feliz aqui, porque são as únicas 2... Assim, eu tenho outras a partir daí, né? Acho que talvez estivesse em Fortaleza, mas assim, são do passado, o mais passado, foi as únicas, viu? Mas é incrível. E só para finalizar essa questão da infância, eu acho interessante falar, mas a Pedro sempre fala, né, que ele brincou boi com 3 anos, e hoje ele tem neta, que no caso é a Nathalie, que é filha do Quiliano, que ela já brinca com 2 anos e sabe as coreografias, gente. É uma coisa... Mas Zé Pio tem um neto, como é o nome dele? O menorzinho que agora já está assim... ele tem um neto... que a Universidade Federal, se você quiser, viu, professor? Viu? Isso aqui é importante. A Universidade Federal, o Instituto Federal, se quiserem fazer um trabalho de passo, de ritmo, de coisa, eu acho quando eu fui lá,
quando É muito importante ele. Ele era bem... Ele botava ele para dançar na frente. E eu via que ele não seguia ninguém, ele era um elemento seguidor. E agora, que ele está já um menino... Rapazinho. Ele é a linha de frente, é ele. E aí, meu amigo, né? Então, assim, isso é importante, porque determinados elementos, toda a formação que as universidades dão é super importante. No entanto, é importante considerar elementos que a gente traz no corpo, como o músico também traz para algumas questões musicais. Por exemplo, meu pai tocava sanfona, nunca estudou música. Como outras pessoas... Meu pai era um exímio dançador, muito dançador. Talvez a parte principal da minha dança esteja no que eu aprendi. Minha mãe também era dançadeira e cantadeira, né? Tudo que ela fazia, cantava, só fazia cantando. Então, esse elemento do Juan, né? Que é o neto dele... Para mim, eu tenho muita gente boa, mestre, muita gente boa lá. Quando eu vejo o seu cordão dançando, a disputa entre os cordões, acho muito bom. Mas o daquele garoto, eu acho ele extraordinário. Extraordinário. O talento nato, do que eu chamaria de talento nato. Né? Tem muita gente aí, muitos autores que discordam dessa coisa do talento nato, mas eu não sei quantos deles já estiveram dentro da brincadeira de boi, portanto... Exatamente. E até é interessante também falar, dentre, né, dos presentes, né, da gente viver a brincadeira, foi no momento do Dragão do Mar, quando o Mestre Zé Pio ele levou 2 gerações de boi, ou seja, ele estava, né, o Quiliano fazendo boi, né, que é o boi central, e ele fez um outro boi que era justamente o Juan, que estava, né, fazendo esse outro boi. E eu sempre digo que foi um momento histórico, assim, porque foi a primeira vez, né, que o Mestre Zé Pio colocou. Para mim foram 3 gerações, né, dentro do mesmo palco, fazendo essa brincadeira do boi, né, no Teatro do Dragão do Mar. Foi um momento assim, bem emocionante. Nem preciso dizer que eu chorei. A minha vida, gente, é chorar quando estou na brincadeira. Pois sim, viu, gente? Gente, existe muitas brincadeiras que estão ficando esquecidas. Ninguém está trazendo essas brincadeiras. Principalmente a esquermessa. Lembra da esquermessa? Aí, que mestre, tinha dentro das comunidades? depois da sua fala, nós vamos conduzir para o senhor cantar as saideiras do Bumba, para poder a gente fazer um fechamento com a sua música de saideira, de dar tchau. Tá bom. Pois é, aí, gente, muitas brincadeiras estão ficando esquecidas. Existia a esquermessa. Esquermessa. Tinha lá uma banca do cordão vermelho e outra do azul. Aí então ali a gente comprava aquelas fitas azul e fita vermelha, cortava os pedacinhos miudinhos, enfiava no alfinete. Quando o rapaz ia passando, a gente botava nele. Era a rainha, né? A rainha do cordão vermelho, a rainha do cordão azul, botava. Se ele fosse vermelho, ele consentia. Também se não fosse, não consentia não. Digamos, se ele fosse vermelho, ele aceitava o laço. Aí ele puxava um trocado do bolso e dava para ela. E naquela banca do cordão vermelho, do cordão azul, ali existia o mucunzá, bolo de milho e um bocado de comida para venda, para vender, né? Hoje está esquecido tudo isso, gente. E vamos ver se nós resgatamos essas brincadeiras que estão esquecidas para trás. Isso. Vamos fazer, nós queremos encerrar com essa música que o senhor gosta de cantar quando termina a sua brincadeira, para que as pessoas possam sair com ela e tudo. Então, bora. Tá bom, mestre? Tá, eu queria agradecer, né, a vocês terem vindo aqui, ao mestre, a professora, a Dani. Né, acredito que todo mundo aqui gostou muito. Passa muito rápido, né, quando a gente vai ver, o tempo já voou. Não, mas e a sensação que a gente tem, mestre, e que eu tenho quando eu converso com algum mestre da cultura, é que assim, parece que o tempo é muito pouco. Parece que não há tempo o suficiente para a gente tentar absorver o máximo que se tem. E aí você passa 1 hora, passa 2, passa 3, e parece que ainda está naquele início daquela primeira hora, né? E ainda tem tanto a aprender. Mas eu acredito que foi uma partilha muito linda aqui, né? Eu acho não, tenho certeza, vai contribuir muito para a minha pesquisa. Fico muito feliz de ter vocês aqui e espero que também, de uma certa forma, para além dessa partilha, a gente possa ter tido essa troca também, né? Porque o espaço onde a gente compartilha, a gente também aprende com o outro, né? E eu só queria agradecer mesmo.
Gente, eu tirar esse óculos aqui da cara, que quando a gente começa a ficar famoso, a gente bota logo um negócio desse na rosto, que é para ninguém conhecer a visão da gente. Aí, para vocês me conhecerem melhor. Então, bora. Adeus, belos senhores, adeus, bela senhora. Adeus, belos senhores, adeus, bela senhora. Adeus, amor, boi Ceará já vai embora. Adeus, amor, boi Ceará já vai embora. Eu não namoro mais com moça do outro lado de lagoa. Hoje de dia não tenho tempo, ai moreninha, de noite não tem canoa. Ai de dia não tenho tempo, ai moreninha, de noite não tem canoa. Adeus, belos senhores, adeus, belas senhoras. Adeus, belos senhores, adeus, belas senhoras. Adeus, amor, boi Ceará já vai embora. Adeus, amor, boi Ceará já vai embora. E muito obrigado. E até para o ano que vem, se Deus quiser.